E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pedro Lucas e no vídeo de hoje eu vou trazer os passos para você criar uma história de quadrinhos, ok? Bom, eu sei que um de vocês estavam tão ansiosos para ver o que foi que aconteceu nesses dias e tal. É que no vídeo chamado Aviso Rápido é que não tinha dado certo para eu criar aquela história, sabe por quê? Porque a história foi cancelada porque não tive os direitos de tentar terminá-la. Então foi isso mesmo. Então desculpa aí, gente, mas eu demorei. Mas deixa de assunto e vamos lá. Para criar uma história de quadrinhos é muito simples. Primeiro você precisa ler livros de umas histórias, essas coisas. E como também, se você terminar muito bem os livros que você lê, então você pode criar uma história de quadrinho que você pensou, ok? Tá, deixa eu dar aqui uma coceira na minha perna. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa é criar uma história de quadrinho, gente. Acontece que você primeiro tem que ter o passo de criar, de ler livros. E se você ler livros, assim você poderá entender direito sobre a história. Então é assim do tipo. E o meu quadrinho que eu vou fazer mesmo é o próprio Sonic, né? Mas espera aí, gente, deixa eu ajeitar aqui direitinho aqui, gente, que é muito difícil, gente, de fazer. Tipo assim. Bom, eu só sei que quando uma história de quadrinhos pode ser tão feita assim com as artes, dos acontecimentos, essas coisas do tipo. Bom, é simplesmente assim como vocês pensam, né? Mas é o seguinte, eu absolutamente tenho uma história que é onde eu posso contar. Só que esse quadrinho aqui do Sonic não tem absolutamente outros personagens como vocês tanto pensaram. Então eu só vou deixar apenas o Sonic e o Tails nessa história. E assim eu poderia mostrar a vocês o que aconteceu. Entende? Agora, e como vocês já sabem, é que absolutamente as histórias do Sonic tinham feitas absolutamente quando ele apareceu nos quadrinhos, para dizer a verdade. Então, no entanto, quando você cria absolutamente a própria história, ela oferece também que você usa seu pensamento para poder recriar as histórias do que aconteceu, tal, tá? E é nesse momento que é assim. Então, olha só, mano, olha só como ficou. Tá, e como você já sabe bem que eu já fiz uns vídeos, eu acho que eu fiz uns poucos vídeos sobre o do Sonic, mas daí então eu tive que pensar para poder eu criasse uma história do Sonic, mas só que eu não consegui criar nenhuma. Então, né? E como também vocês já sabem bem que as histórias são bem feitas por causa dos leitores e tal, é que absolutamente, gente, para quem não sabe, é que eu gosto de história de quadrinhos, que eu simplesmente eu amo quadrinhos. E absolutamente as histórias mais publicadas foi jeitada pelos leitores. Os leitores queriam uma história absolutamente, só que eles queriam uma histórias bem polêmicas, como por exemplo, mas nos quadrinhos de Sonic não tem polêmica, como não tinha nada de polêmica, como se fosse de alguma forma, essas coisas do tipo. Então, tá aí. Então, as histórias não foram apenas publicadas por causa das suas próprias ideias. As ideias também foram transmitidas para poder ler as próprias histórias. Mas as histórias não são assim do tipo. As histórias como também são publicadas ao invés da sua ideia, sua coisa a fazer e como também a sua condição. A minha condição minha é para poder continuar se criando uma história de quadrinhos enquanto os meus desenhos foram feitos de especialidade com as minhas artes.
E segundo, as minhas histórias não são tão feitas assim, como vocês já sabem, né? Mas as minhas histórias não são tipo como uma história sobre o meu próprio passo a passo, dessas histórias como se fossem tão feitas, como por exemplo essas coisas do tipo. Mas tá aí. A história não tem nada a ver com esse negócio de desenho animado ou um jogo, alguma coisa do tipo. Mas até então, as histórias não são assim de tipo como que fosse dos Estados Unidos ou no Japão, essas coisas. Então, mas tá aí. É isso que você quer pensar, né? Você quer uma história de quadrinho, mas você tem que ler livros. Ah, e como também você pode também pensar em algo tal, e como também se criar história tal, assim você entenderá que as histórias não são tão feitas por terminação. Mas as outras histórias foram canceladas, mas no entanto, por causa das suas próprias baixas vendas. Mas tá aí. Então, está sendo feita. Mano, eu tô conversando com vocês sobre essas ideias, sobre do que acontece e tal. Esse daqui, gente, é o próprio passo de um quadrinho, entende? Essa história aqui, gente, é basicamente que fosse publicada por alguns rituais absolutamente tal. Nos Estados Unidos é absolutamente assim. No Japão, Sonic foi criado em 1991, que é onde ele absolutamente teve o seu próprio jogo, só que ele não apareceu no seu próprio jogo. Em sim, ele apareceu em um jogo de carro de corrida porque ele não, por causa de que ele era apenas aquela chavinha sobre do próprio lugar onde estava um negócio dessa. Mas então era exatamente isso como vocês tanto imaginaram, né? Mas então era apenas isso. E pronto, aí está a história do quadrinho, tá? Deixa eu botar aqui meu nome. Meu nome é Pedro Lucas, né? Que já tem o nome aqui do meu canal. Ok? Nossa, tem até um aqui, tá? Mas deixa quieto. Bom, aí está. Bem, aí está. Pessoal, se vocês tivessem gostado da história, do que foi aconteceu e mostrando também como faz um passo a passo de criar uma história de quadrinho, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aqui para todo mundo, me segue também nas histórias e também me comenta aí nos comentários para ver qual de vocês acharam esse desenho aqui genial quando eu estava conversando com vocês, ok? Então, se tivesse gostado, não esqueça de deixar um gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho. E tamo junto, pessoal. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau.